Escola Bíblica Dominical. Hoje a gente vai fazer um double one, 2 em 1, porque temos um cronograma apertado até o dia 17 de dezembro. O presbítero Fábio, que é superintendente da Escola Bíblica, ele pediu para que nós não ultrapassássemos esse período, uma vez que no mês de janeiro a gente começa a Escola Bíblica de férias. 2 meses depois, nós temos a Escola Bíblica do ano de 2024. Então, assim, a gente tem um cronograma extremamente apertado, tá? Além do mais, existem aí as festividades, existem aí o cronograma oficial da nossa igreja, que a gente não pode burlar, tá? Então, a gente vai tentar, no mais tardar, terminar essas 2 aulas. Quais aulas? Capítulo 8 de Apocalipse e capítulo 9 de Apocalipse. Eu darei ênfase ao capítulo 9, porque é o mais difícil, tá? Então, se a gente quiser, a gente já pode aí ler o capítulo 8. Apocalipse, capítulo 8. Vamos para esse capítulo. Estamos aí no meio, né, praticamente, indo para o meio do livro do Apocalipse. A gente ainda tem textos difíceis, como o capítulo 17, e alguns textos que sempre demandam muita discussão, como o capítulo 20 de Apocalipse, sobre a literalidade ou não do milênio. Mas isso a gente vai discutir com calma, tá? Diz assim Apocalipse capítulo 8. Quando ele abriu o 7º selo, só recapitulando, no capítulo 6 foram abertos os 6 primeiros selos. Aí tem um intervalo, e aqui é aberto o 7º selo, tá? Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, segurando o incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso, para que ele o oferecesse sobre o altar de ouro que está diante do trono, juntamente com as orações de todos os santos. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso junto com as orações dos santos. Em seguida o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então 7 anjos que estavam com as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e foram lançadas na terra granizo e fogo misturado com sangue, e um pedaço da terra, 1/3 das florestas e toda a relva verde foram queimados. O segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançado no mar algo como um grande monte em chamas, e 1/3 do mar transformou-se em sangue. 1/3 das criaturas do mar morreu, também foi destruído 1/3 dos navios. O terceiro anjo tocou sua trombeta, e uma grande estrela, queimando como se fosse uma tocha, caiu do céu sobre 1/3 dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. 1/3 das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram por causa das águas, pois haviam se tornado amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta. Foram feridos 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, para que 1/3 delas se escurecesse e 1/3 do dia não brilhasse, assim como também 1/3 da noite. Então olhei e ouvi uma águia voando pelo meio do céu e dizendo em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa dos toques das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Ai, 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 né? Na aula de hoje, a gente vai trabalhar 2 capítulos do livro de Apocalipse que parecem estar relacionados, o 8 e o 9, tá? Então, esses capítulos tratam, respectivamente, das 4 primeiras trombetas, que tocam no capítulo 4, e da 5ª e 6ª trombeta, que tocam no capítulo 9. Então, a 5ª trombeta é chamada do primeiro ai, tá? Uma expressão que no Apocalipse adquire o sentido de um tempo de intenso sofrimento. Esse ai é de ai mesmo, tá? Só para deixar claro. Queridos, então aqui em Apocalipse 8, temos a abertura do 7º selo. No capítulo 6, os 6 primeiros selos são abertos,
existe um intervalo, e agora João retoma a abertura dos selos. Só para que os irmãos entendam. Não havia livro como nós conhecemos hoje. O livro, eles eram rolos que tinham selo. Então você quebrava o selo e abria o rolo, tá? E ao abrir, disse que houve um silêncio no céu por cerca de meia hora. Esse silêncio é um silêncio do tipo reverente, diante do conteúdo do 7º selo que for aberto. Quando o anjo abre aquele selo, os seres celestiais, o exército, fica em silêncio. Porque o que é revelado ali para eles é algo extremamente assim, incomum, por assim dizer. Então, diante do conteúdo da revelação, do selo aberto, esses seres angelicais, eles ficam em um silêncio reverente. Então, no capítulo 8, João apresenta uma parte, e isso é fundamental a gente entender aqui em Apocalipse, do tabernáculo celestial. Lembram que Moisés recebeu uma ordem para construir um tabernáculo, onde a Mishna, onde a presença de Deus ia habitar, ou a Shekinah, que é a presença de Deus entre os homens? Então, o que a gente tem aqui no capítulo 8 de Apocalipse é a descrição de um tabernáculo, mas não do tabernáculo terreno que Moisés fez, do tabernáculo celestial. Veja, há um altar de ouro, há um incensário de ouro que contém as orações dos santos. E é esse incensário que é balançado, lançado na terra. Então a gente vai chegar lá para entender isso aí. Mas a primeira coisa que você precisa observar é o tabernáculo terreno, construído por Moisés, tinha 2 altares. O altar do sacrifício e o altar do incenso. No céu só há um altar. Então, a gente precisa entender aqui uma coisa. Moisés fica 40 dias e 40 noites no monte, na revelação, lá no Sinai. A ele é revelado a lei, ele escreve em tábuas, e o modelo do tabernáculo que ele vai construir. Tá? Veja, o que acontece no capítulo 8 é o seguinte: você tem os 7 anjos com 7 trombetas. De repente vem um outro anjo com um incenso, que são as orações dos santos. Lembram que no capítulo 6 de Apocalipse, os mártires perguntam: Senhor, até quando tu não vai tomar justiça diante de tudo isso? Se você vir comigo aqui, Apocalipse 6, 6:9, 6:10. Também. Apocalipse 6:10 assim, eles clamarem em alta voz, dizendo: Ó soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Essas orações aqui, agora são respondidas, e o que acontece na terra é resposta às orações dos crentes. E uma série de pragas são lançadas, como resposta à oração dos crentes. O incenso, carregado com as orações dos crentes, é respondido. Deus passa a julgar aqueles que maltrataram a igreja e o povo de Deus. Então ele se aproxima, pega o incensário e lança sobre a terra. Aí, como a gente pode ver aí em Apocalipse capítulo 8, versículo de número 4. E aí, em seguida, só para a gente recapitular o que eu estou dizendo, lá no livro da Carta aos Hebreus, é dito o seguinte, Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu, e não o homem. Estes ministros em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. O santuário que Moisés constrói é uma cópia do verdadeiro santuário celestial. O santuário celestial é a presença de Deus com os homens. Isso
tudo aqui está acontecendo em Apocalipse. Essas referências todas estão implícitas aqui. Tá ok? E tem uma coisa interessante. Veja que quando os anjos sacodem o incensário, o anjo sacode o incensário com as orações dos santos, há vozes, relâmpagos e trovões. Repetindo o episódio de Êxodo, capítulo 19, versículo 16. No terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte. E ouviu-se o soar de trombeta muito forte, a ponto de fazer estremecer todo o povo que estava no acampamento. João readapta o que ele vê em Êxodo, mostrando que no Apocalipse a gente tem um novo Êxodo. No Antigo Testamento, o Êxodo foi do povo saindo do Egito. O novo Êxodo é o povo saindo, figurativamente, de Babilônia. A grande prostituta que aparece no capítulo 19, que é a representação de Roma. Lembrem, senhores, Apocalipse é um livro subversivo e o mais anti-imperial de todos os livros do Novo Testamento. É um livro que está rivalizando com o poder de Roma. Então, Apocalipse tem essa peculiaridade de mostrar que só há um grande rei, que não é César e não é Nero, é Jesus Cristo, o Senhor. Vem, a primeira trombeta, e lembrem-se, a referência é Êxodo de novo. Quando o Senhor foi tirar o povo e o faraó endureceu o coração, o que aconteceu? Então foram lançadas 10 pragas. Algumas dessas pragas têm semelhanças com essas que aparecem aqui no capítulo 8 de Apocalipse. A primeira, por exemplo, olha só. A gente tem, lá no livro de Êxodo, no capítulo 9, versículo 23 a seguir, chuvas de pedras. A primeira trombeta, o primeiro anjo toca a primeira trombeta e granizo e fogo misturado com sangue são lançados na terra. Tá? Veja, a semelhança é muito grande. Queridos, o que é a trombeta no Apocalipse? Quando ela se refere ao mundo, é um momento de juízo. É Deus julgando o mundo. É Deus tratando dos ímpios. É Deus. E veja, quando isso acontece na visão de João, lembram o que acontece lá no livro de Apocalipse, acho que no capítulo 6, em que os poderosos dizem assim: cai sobre nós, escondei-vos dos que está no trono da ira do Cordeiro. Então os homens estão tentando fugir da ira de Deus, mas Deus está julgando o mundo e trazendo juízo. A primeira trombeta toca na visão de João, granizo e fogo misturado com sangue são atirados na terra. Vem então o segundo anjo. O segundo anjo toca a segunda trombeta e um grande monte em chamas é lançado no mar. E as águas tornam-se em sangue. Isso lembra a primeira praga. As águas no Egito, especialmente no Nilo, ficaram em sangue. E o cheiro insuportável. Perceba que, em Apocalipse capítulo 8, Deus está julgando a natureza criada. Primeiro, e veja outra coisa, a direção com que esses julgamentos vêm de cima para baixo. Deus está julgando a natureza criada. Por exemplo, a terra, agora o mar. Vai de novo tratar aqui, do mar, só que da perda da vida marinha, e na quarta trombeta, as potências do céu se abalam. Céu, lua, sol e as estrelas, então, são atingidas. Tá? Então, na segunda trombeta, o monte em chamas é lançado no mar. Há quem veja nessa profecia, nessa visão de João aqui, o Vesúvio, que destruiu 2 cidades, Herculano e Pompeia, no ano 79 depois de Cristo. Então, muito depois do Apocalipse ter sido escrito, há quem leia isso como uma referência, porque essas cidades foram soterradas. É apenas uma ilação, não temos comprovação bíblica para afirmar isso. O que acontece é, as águas tornaram-se em sangue, como acontece na primeira praga que Moisés faz acontecer lá no Egito. Tá? Aí o anjo toca a segunda trombeta, e uma estrela
cujo nome é Absinto, a palavra Absinto significa amargo, caiu do céu. E veja, essa estrela que cai do céu é diferente dessa estrela do capítulo 9, que vocês vão ler já já aí comigo. Porque há uma estrela que cai aí também. Aqui, essa estrela é identificada como Absinto. E as águas ficaram amargas, isto é, impróprias para consumo. O que acontece quando o povo sai do Egito? Eles chegam numa cidade chamada Mara, e as águas de Mara eram amargas. O povo não pode beber e começa então a falar com Moisés. Moisés, nos trouxe de tão longe para nos fazer morrer de sede aqui. Então Moisés pega um pau, uma vara, joga nas águas e as águas ficam doces, próprias para consumo. João tem uma visão. Nessa visão, essa estrela que cai do céu, muitos acreditam que essa estrela seja uma espécie de meteorito que cai e devasta de tal forma as águas que as águas ficam impróprias para consumo. É uma visão. Há outros que veem nessa interpretação aqui da terceira trombeta uma espécie de poluição das águas. O que a gente precisa entender? É que essa visão, ela é simbólica, pessoal. Isso aqui João está vendo e os elementos que ele usa são elementos que eram conhecidos para aquelas pessoas no final do primeiro século, para quem Apocalipse foi escrito, para aquelas comunidades originalmente direcionadas à carta, tá? Então isso tem que ficar claro para a gente. Significa então que isso aqui é só simbólico, não tem nenhuma relação com a realidade? Não. Tem sim, a gente vai ver de que maneira essas trombetas estão relacionadas com um aspecto literal, tá? Queridos, então, tem uma quarta trombeta que toca. Eu queria te chamar a atenção de vocês aqui, rapidamente. Antes de falar da quarta trombeta, voltem comigo aí no segundo anjo que toca a segunda trombeta. Apocalipse capítulo 8, versículo 9. O que vocês percebem que é repetido aqui ad nauseam? Ou seja, fala de um terço, um terço, um terço, um terço, um terço. É repetido aqui em todas as trombetas, tá? Gravem aí esse um terço, porque é importante, tá? Um terço que aparece. Olha lá, Apocalipse 8, versículo de número 9. Um terço das criaturas do mar morreu, também foi destruído um terço dos navios. Lembrar que Roma precisava bastante dos navios, era um meio de subsistência de Roma, né? Roma foi uma das primeiras a construir uma malha hidroviária gigantesca que ligava as várias colônias que ela tinha, tá? Um terço é uma referência a um juízo que não é total, significa que só uma parte, mostrando que mesmo no meio do juízo, Deus ainda está dando tempo para que algumas pessoas possam se arrepender. Significa que o juízo não é todo, é apenas uma parte. Porque no final do 9, a gente vou até dar um spoiler, no final do 9, os homens continuam não se arrependendo. Tá? Então a gente vai chegar lá com calma, tá? Exatamente. Faraó continuou obstinado, depois das 10 pragas. O mundo é assim, irmãos. O mundo continua assim, vê as pragas, o mundo é igual ao Faraó, vê as pragas, mas não teme a Deus. Ou não? Depois a vida volta tudo normal, como se Deus não tivesse nenhuma importância. O mundo se comporta como o Faraó também. E como os descrentes descritos aqui, tá? Então veja, aí eu queria que você corresse para a quarta trombeta, rapidamente aí. Apocalipse 8, versículo 12. Apocalipse 8, versículo 12, diz assim, ó, o quarto anjo tocou sua trombeta, e foram feridos um terço do sol, um terço da lua, e um terço das estrelas, para que um terço deles se escurecesse e um terço do dia não brilhasse, assim como também um terço da noite. De novo, um terço se repetindo aqui, mais uma vez, mostrando que esse juízo de Deus não é total, ele é parcial, porque ainda não é o juízo final, porque haverá um trono branco, onde aí sim um juízo final se estabelecerá, tá? Então, é como se João estivesse dizendo assim, ó, é um terço, porque o juízo final não chegou ainda. Deus está dando tempo para o mundo se arrepender do que ele está fazendo.
Irmão, pensa num Deus paciente, é o Deus da Bíblia. A gente diz assim, ó, nossa, como esse povo é incrédulo. Ficou 300 anos, viu coisas, 40 anos, viu coisas extraordinárias e continua incrédulo. Irmãos, a gente é tão incrédulo quanto? Porque quando a batata começa a assar para o nosso lado, Deus é a última opção que a gente pensa. Quando chega uma coisa difícil para a gente resolver, tipo, meu diagnóstico, deu um diagnóstico de câncer, eu faço o quê, meu Deus? A gente vai procurar quem é o maior especialista em tratamento de câncer no Brasil. Depois, se não der certo, a gente, Deus, eu preciso de um milagre. Então a gente é tão incrédulo quanto o povo de Israel, que não reconheceu Jesus. E para muitas pessoas, talvez se Jesus se transfigurasse em pessoa, também não acreditaria. Então assim, quando você for fazer aquele típico julgamento que a gente faz, vai devagar, pondere, vê se você cabe dentro desse julgamento, porque Jesus ensinou a usar essa regra. Sabe, você que está julgando o próximo, vê se você não está com uma trave nos olhos. Você está vendo um cisco, mas pode ser que tenha uma trave no teu olho, impedindo você de enxergar o teu próprio problema. Jesus não está proibindo julgar, ele disse que nós devemos julgar segundo a reta justiça. Mas se o meu julgamento é um julgamento parcial, do tipo, eu estou julgando no outro o que eu também cometo, eu estou sendo hipócrita, porque isso é ser fariseu. O fariseu critica no outro o que ele não faz. E Jesus condena esse tipo de julgamento, porque você está com a visão tampada, condenando no outro o que você precisa se ajustar. Então a gente precisa ir devagar, tá? Então, só explicando de novo esse negócio de um termo, o termo é repetido ao longo do próximo capítulo, que é um terço, terça parte, significa que o juízo de Deus é parcial e não total. Ou seja, significando a longanimidade de Deus para com os descrentes. Deus está dando tempo para o mundo procurar Ele, para o mundo se arrepender. Mas aí no final do capítulo 8, lembrando que a gente tem 2 capítulos para terminar, viu, irmão? Vai dar tempo. No final do capítulo 8 de Apocalipse, houve uma águia voando. Águia é símbolo de uma ave de carniça, de carnificina, seja de um animal impuro. Se você for lá no livro do Levítico, na lista dos animais das aves que não podiam ser comer, a águia é uma delas, era um animal impuro. Representando aqui o que está prestes a acontecer. Vejam, se as 4 primeiras trombetas foram assustadoras, as 3 últimas serão muito mais, porque tem um ai no meio aí, tá? Não é o ai mineiro, tá? Mas é ai. E esse ai é uma expressão aqui de juízo intenso. Perceba outra coisa, os juízos de Deus estão gradativamente aumentando. Quantitativamente, não, mas de maneira significativa a provação é maior. Porque no 9, os homens já morrem, no 8, não. Começa sofrimento quando o anjo, a estrela cai do céu, recebe a chave do abismo e abre, gafanhotos saem de lá, com caudas de escorpiões, como que cavalos preparados para a guerra, com couraça de ferro, com cabelo de mulher, rosto de homem, é dada uma ordem para que eles atormentem os homens, mas não matem. Mais à frente, num casamento entre os escorpiões e os gafanhotos, os cavalos agora matam. Então, o juízo está intensificando, e a gente precisa entender isso com mais calma. Então, ao final do capítulo 8 de Apocalipse, temos o anúncio dos 3 ais e das 3 últimas trombetas, que estão prestes a acontecer. Queridos, aqui no 8, ficou claro isso que a gente está falando? As trombetas, os juízos, o que elas representam? No esquema, por exemplo, pré-tribulacionista, dispensacionalista, futurista, eles tentam encaixar isso aqui numa profecia futura, mostrando que isso acontecerá do jeito que está, ipsis literis, ou seja, literalmente. Acho muito improvável, tá? Por quê? Porque tem coisas aqui que nem, por exemplo, hoje, fala-se aqui na destruição de navios. Hoje a frota hidroviária não é uma das mais responsáveis no mundo, ou seja,
A gente tem outros meios aí. Navios hoje não é nem mais uma das... você não pega uma canoa para ir para Sergipe, você pega. Você vai de avião, não é? Ou seja, você tem outros meios de transporte. Mas, o que a gente pode pensar? O navio era responsável por quase 100% de tudo que era carregado no passado. A gente pode entender que, lembram lá da abertura dos selos? O cavaleiro preto, que é o que tem a balança na mão, a gente pode pensar num tempo de escassez de comida. E isso é muito provável. Porque, veja só, hoje o mundo produz comida para cerca de 10 bilhões de pessoas, diz dados da ONU. Mas o problema é, não se sabe por quanto tempo. Porque a população do mundo, especialmente Índia e China, estão se multiplicando de um modo assustador. Então, até quando a gente vai conseguir produzir comida suficiente no mundo? Isso é um ponto. Por outro lado, eu não sei se vocês chegaram a ver quando estudavam geografia, as teorias de Malthus. Thomas Malthus dizia que chegaria um tempo em que a população cresceria num nível tão assustador, a progressão seria geométrica e a produção de comida é aritmética, ou seja, não haveria comida para todo mundo. Claro que foi desbancada essa teoria, hoje a gente produz comida suficiente para o mundo. E o que é interessante, toda a população do mundo hoje, que é de 8 bilhões, se você pegasse 8 bilhões de pessoas e colocasse no estado do Texas, caberia todo mundo. Ou seja, você ficaria com o resto do planeta inteiro para produzir mais comida. É claro que esse deslocamento não aconteceria, tá? Então a gente teria um colapso aí. Então, alto lá quando a gente for interpretar Apocalipse aqui, porque a gente pode ter esse problema de tentar achar que Apocalipse é um roteiro de filme tipo Deixados para Trás, para a gente seguir. Não é bem isso, tá? E não vale lembrar que Apocalipse já serviu de muita loucura para muito maluco no mundo, tá? Nos Estados Unidos surgiu uma seita, eu esqueci o nome agora da seita, em que mais de 30 pessoas morreram na mata com fome. Interpretando Apocalipse. Então, assim, vamos com calma, vamos devagar, tá? Vamos para o 9? Tem dúvida aqui no 8? Ficou claro, né? Vamos para o 9? No 9 a gente tem alguns probleminhas para resolver aqui, um pouco mais complicados, mas a gente vai com calma, tá? Começa assim, ó. O quinto anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. Então o sol e o céu escureceram com a fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra. Foi-lhes dado poder como dos escorpiões da terra. Prestem atenção na descrição. A eles foram dadas ordens para que não causassem dano à vegetação da terra, nem à plantação ou à árvore alguma, mas somente aos que não tivessem o selo de Deus na testa. Foi-lhes permitido que os atormentasse durante 5 meses, sem os matar. A dor causada por eles era como a da picada de um escorpião. Naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos eram parecidos com cavalos aparelhados para a guerra. Tinham sobre a cabeça coroas douradas e o rosto deles era como o rosto humano. Tinham cabelos como de mulher e dentes como de leão. Tinham couraças como couraças de ferro e o som de suas asas era como de muitas carruagens de cavalos correndo para o combate. Tinham caudas com ferrões, semelhante dos escorpiões. Na cauda estava seu poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinha um rei sobre ele, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai já passou. E depois disso, ais ainda virão. Vamos lá. Vamos devagar aqui. Quando a quinta trombeta é tocada, uma estrela, que não é uma estrela atmosférica, é uma estrela que é personificada, cai do céu sobre a terra. E ela recebe a chave do abismo. Percebe que há uma passagem de autoridade, uma delegação. Ela recebe a chave.
Quando Jesus morre e ressuscita, ele tomou o quê? As chaves do inferno e da morte. Então ele tem essas chaves, porque ele conquistou. Agora é dada a chave do abismo a essa estrela. A identidade dessa estrela é alvo de intenso debate. A fim de poupá-los dos debates teológicos, que muitas vezes mais complicam do que explicam, eu sintetizei em duas. Primeiro, essa é citada inclusive pelo Gordon Fee. É um anjo mau que recebe delegação divina para fazer os infiéis sofrerem. É uma possível interpretação. Uma interpretação que eu acho a que se encaixa melhor o contexto. É a personificação de Satanás. Porque, dado que o diabo lidera um exército infernal. Alguém uma vez me perguntou, se o diabo não tem onisciência, como ele sabe toda a minha vida? É só você fazer o cálculo da terça parte de anjos que caem com o diabo. Quanto que é? É tanta que eles conseguem dar conta de toda a nossa vida, irmãos. Então o diabo acompanha e os demônios na nossa vida desde que a gente nasce. Então ele tem um certo poder. Tanto é que quando ele vem para acusar de alguma coisa que a gente faz. Porque ele é o acusador. Ele é o opositor. Tá? Então vejam. Eu encontro respaldo para esta segunda interpretação, tanto aqui no capítulo 9, no capítulo 12 de Apocalipse, mas Jesus também disse isso. Primeira coisa, vamos ler esse texto aí? Ó, vamos lá? Apocalipse 12, que é a perseguição do dragão contra a mulher. Tá? Então, houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. Quando que durou essa guerra? Ninguém sabe. Lembra que no céu não tem tempo. Então a gente não sabe quanto tempo durou essa guerra, tá? E o dragão e seus anjos reagiam, mas estes não prevaleceram. Quem? Os anjos maus, os rebeldes. Não prevaleceram e perderam seu lugar no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele e os seus anjos foram lançados aonde? Ele cai. Aqui a gente tem uma possível descrição da queda de Satanás. Nessa batalha, nós não sabemos o tempo, porque no céu não tem tempo. Mas houve uma guerra. Miguel, príncipe do povo de Deus, batalhou com Satanás e todos os anjos rebeldes. Então essa guerra cósmica aconteceu e o diabo é lançado à terra com os seus anjos. Diz a Bíblia que é uma terça parte. Quanto que é? Nós não sabemos. Porque são miríades de anjos. Uma miríade já é muito, né? Mais de 10 mil. Miríades de miríade, então assim, é incalculável. Eles são precipitados na terra. Judas 6 diz assim, ó. Percebam que aqui, vamos lá, vamos tentar recapitular a nossa cabeça aqui. O anjo, essa estrela cai, recebe a chave do abismo. O abismo aqui não é o inferno definitivo, tá? O inferno definitivo é Apocalipse 20, que é a segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. Aqui é uma morada temporária, onde os incrédulos estão presos, aguardando o julgamento do trono branco. Eles estão aqui presos, milhões de demônios, e olha só, irmãos, o que a gente vê no capítulo 9 é, se hoje a atuação demoníaca é grande, pensa só quando alguns demônios tiverem maior liberdade para agir, porque haverá um período cuja atuação demoníaca será muito maior. E a gente sabe por meio da Bíblia que existem demônios que estão presos. Presos a atuação deles está limitada, mas eles vão agir. E vão agir com toda a força na última arrancada, porque depois disso aí, acabou para ele. Por isso que Apocalipse, acho que 20 ou é 21, não lembro agora, diz que, e ele será solto por um pouco de tempo, Satanás. Esse solto aí tem a ver com Deus permitirá que o diabo, mais uma vez, tente as nações. Na sua última cartada, com toda a sua fúria, ele virá para tentar o mundo. Então, depois disso, abriu-se um poço chamado Poço do Abismo, que é o lugar onde estão esses demônios presos.
uma fumaça tão grande que céu e sol ficaram escuros. De lá saíram gafanhotos, não qualquer gafanhoto. Se você, a gente pode pensar isso aqui lá em Joel, lembra do gafanhoto migrador, cortador, destruidor? Mas lá Joel usa os gafanhotos para mostrar que era uma invasão da Babilônia à nação de Judá. Aqui a descrição de João é de que esses seres não são gafanhotos como a gente conhece. Primeiro porque tem cauda de escorpião, já ficou estranho, né? Estão com couraças de ferro no peito, como cavalos preparados para a guerra. Tem cabelos de mulher, rosto de homem. Foi dadas a ele num período de 5 meses. E 5 meses a gente não precisa entender como literal, tá, gente? Por quê? Porque aí é um período curto de provação. De novo, Deus dando tempo para o homem se arrepender. E tem um ponto interessante, irmãos. De novo, olha só. Não é que eu gosto de dizer que a igreja passará pela grande tribulação. É porque a Bíblia força muito, né? Ela mostra muito isso. Por quê? Quem não vai ser atingido quando esses demônios agirem? Os crentes, os selados de Deus, que têm o selo de Deus, que é o Espírito. Esses não serão afetados, não serão enganados. De novo, Deus poupará a igreja. E olha que coisa engraçada. A gente diz assim, a igreja não vai passar pela tribulação porque Deus poupa o seu povo. Verdade. Deus poupou Israel, sim ou não? Mas onde eles estavam há 400 anos? No Egito, amassando tijolo e levando tapa na cara. Deus poupou Israel, mas eles passaram por um deserto. Então, o modo de Deus poupar não é evitar a aprovação, mas dar livramento no meio dela. Tá? No meio da aprovação, Deus dá livramento para o seu povo. De modo que os que têm o selo de Deus na testa, símbolo daqueles que foram selados com o Espírito Santo, que é o selo de Deus, dizendo assim, o selo serve para dizer, você é propriedade de alguém. No nosso caso, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Segundo 1 Pedro 2,9. Povo santo, sacerdócio real, povo adquirido. A gente é a igreja do Senhor que será livrada do ataque desses demônios. Porque aquele que faz a vontade de Deus, o maligno não lhe toca. De novo, eles causam dor e a dor é como uma picada de escorpião. Eu nunca levei, graças a Deus. Eu imagino, irmã. Porque é um... Veja, a ação aqui é semelhante a isso. Ou seja, veja, esses seres que eu interpreto e parece dar a entender que eles são demônios, de fato, eles vão causar uma dor tão grande que a primeira saída é, vou procurar a morte. Irmão, quando você acha que a morte é uma saída, então já está bem ruim, tá não? Aí eu lembro, vou falar dos deixados para trás, tá? Vou tomar água aqui. Eu lia, não sei qual o volume dos deixados para trás, do Tom LaHaye e Tim Lindsay, em que aqui, naqueles dias os homens buscarão a morte. No filme e no livro é retratado mais ou menos assim, você vai tentar se matar e não vai morrer. Não é isso. Podem ler lá, deixados para trás, diz que é isso, mas não é. O que ele está dizendo aqui é, em vez de buscar a Deus, os homens vão virar as costas para Deus na tentativa de amenizar o sofrimento. De novo, como é feito em Apocalipse, venha comigo aí, 6:15. Apocalipse 6:15, veja só. Os reis da terra, os nobres, os chefes militares, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo homem livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face do que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. De novo o homem fugindo de Deus, tentando se esconder, procurando uma saída para o sofrimento que é inoculado sobre eles. Então eles estão aqui numa agonia tão grande, que eles estão desejando a morte, mas não vão morrer. No sentido de que a morte não acaba o sofrimento. Por quê? Porque tem um depois. Veja, é tolice achar que a gente acaba com o sofrimento na morte, porque tem um pós-mortem, tem uma vida ainda depois da morte. Por quê?
Porque esses seres estão em tormento eterno. Jesus disse que o fogo não apaga e o bicho nunca morre. A consciência acusando todos os dias será a sentença de todos aqueles que viraram as costas de Deus. Os homens vão fazer exatamente. Você vai sempre se lembrar da oportunidade que teve e não aproveitou. Tem coisa pior do que uma consciência que nunca dorme, irmãos, que está sempre te acusando? Então é mais ou menos isso. A pergunta é, tem anjo preso? Claro que tem. Olha aí, Judas, verso 6. Os anjos que não mantiveram seus domínios, mas deixaram sua própria habitação, eles os têm confinados aonde? Em trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, que ainda não chegou. Você está me dizendo que ainda tem demônio para ser solto? Tem. E eles atuarão incansavelmente para fazer o mal. 2 Pedro 2,4. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançou-os no Tártaro, o inferno, abaixo do lugar dos mortos, Tártaros. E os entregou aos abismos de treva, reservando-os para o quê? Para o juízo, que ainda virá. A descrição dos gafanhotos é essa aí. Couraça de ferro, ferrões como de escorpiões, coroas de ouro sobre a cabeça, porque eles recebem autoridade. A coroa é domínio. Eles vão para tentar emplacar aí uma perseguição aos rebeldes e aos incrédulos. São liderados, lembra que Abaddon e Apolion, que é o nome da estrela que cai, lidera esses demônios? Então eles são liderados por Satanás, agirão pelo poder concedido pelo destruidor e avançarão para a sua última batalha. Notem que esses seres espirituais não receberam autorização para matar os homens, mas estão somente atormentá-los. Queridos, tudo o que acontece no mundo e na nossa vida é por permissão de Deus. A atuação do diabo é a atuação que Deus permite. O diabo só vai aonde Deus determina que ele vá. Ele não faz nada além. Vide a vida de Jó. O diabo queria matá-lo, mas Deus disse, opa, não, matar não, pode tocar em tudo. Então Deus designou limites para o diabo. Então esse é o primeiro ai, e ainda virão outros 2 ais. Vamos terminar de ler o 9? 9:13. O sexto anjo tocou a sua trombeta. Agora, olha a intensificação agora dessa perseguição. E ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que estava com a trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. E olha o que vem em seguida. Então os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos a fim de matar a terça parte dos homens. O número dos exércitos, isso aqui é simbólico, tá? No passado e hoje não tem nenhum exército com esse tanto de cavalo, irmão. O número dos exércitos, dos cavaleiros, era de 200 milhões. Número simbólico aqui, conforme o número que eu vi. Assim eram os cavalos que vi nesta visão. Seus cavaleiros tinham couraça de ferro, de jacinto de enxofre, a cabeça dos cavalos era como de um leão, de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. A terça parte dos homens foi morta por essas 3 pragas, isto é, fogo, fumaça e enxofre, que lhe saía da boca. Pois o poder dos cavalos estava na boca e na cauda, porque a cauda deles era semelhante a de uma serpente, e nela havia cabeça com as quais causavam dano. Os outros homens, que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, não deixaram de adorar os demônios, nem os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram de seus homicídios, de suas feitiçarias, nem de sua prostituição, nem de seus furtos. Tudo isso está acontecendo, o homem continua obstinado no seu pecado. Toda essa descrição dada por João nos informa que o diabo e seus demônios terão uma atuação como nunca. Queridos, você não precisa temer o diabo e nem subestimá-lo, tá? Crentes são
Não fica subestimando o diabo. E nem hiperestimando. Não teme, mas também não quer companheiro. Não. Sei lá, eu cá, meu amigo. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina a ter essa atitude, irmãos. Porque a nossa batalha, a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então o crente não tem que ficar dando um chute na cara do diabo, como a gente ouve aí, né? Dê um chute na cara do diabo. O diabo é muito mais esperto. Mais fácil ele te dar uma rasteira do que você dar um chute nele. Então nada de ficar com essa loucura aí de batalha, de movimento de batalha espiritual. Isso é loucura. A Bíblia não nos ensina isso. Nos ensina que Deus nos deu autoridade, sim, para dizer ao demônio, sai em nome de Jesus, e ele sai. E acabou. Tem que ficar dando entrevista para demônio. Não é talk show do inferno? Fale aqui quem é você, não. Jesus disse, expulsa esse demônio e acabou. Tá? Entrevista com o demônio é outra coisa, é outro entretenimento. É no terreiro que acontece. Sim, mas isso não é doutrina para a gente seguir. Porque só aparece uma única vez na Bíblia. Entendeu? O problema é que a gente quer fazer de um versículo doutrina. Então isso não tem base na Bíblia, porque só Jesus fez isso. E entre Jesus e nós há uma diferença assim, mais ou menos absurda, irmão. Tá? Então, eu nunca fiz talk show com o diabo. Já trabalhei com trabalho de libertação há muito tempo, quando ainda era da Assembleia de Deus. Estava endemoniado, dizia sai e sai. Eu quero saber quem é demônio. Eu demônio para lá e eu para cá, irmão. Botava a mão na cabeça, sai em nome de Jesus, acabou. Não tem que ficar com conversa com o diabo. Nossa conversa é com Deus, irmão. Tá certo? Ficou claro isso? O demônio para lá e a gente para cá. Todas essas imagens que a gente acabou de ver aí são simbólicas, mas isso não torna as realidades para a qual elas apontam menos verdadeira. A gente vai ver um período. Lembra que os cavalos tinham cabelo de mulher? O que João tem em mente ali é o culto a Dionísio. O culto regado a vinho, prostituição. E as mulheres soltavam seus cabelos numa dança sensual. Irmão, você já parou para pensar como a sexualidade e a sexualização está em todo lugar? Não tem uma propaganda que não tenha uma certa cena de sexualidade. Irmão. Então, a banalização de tudo que é moral está a todo vapor. E a gente caminha para isso. Tá? Consoada a sexta trombeta, os 4 anjos que estavam presos junto ao rio Eufrates, que é muito provavelmente uma localização onde acontecerá a batalha do Armagedon, que não é no vale de Jezreel, porque se for lá não cabe nem o exército de Israel que está hoje lá. É um lugar pequeno. Quem já foi a Israel sabe que o vale de Jezreel é um lugar pequeno. Então o simbolismo do lugar do Armagedon não pode ser lá. Porque vários exércitos do mundo inteiro que tentarão matar a igreja, Israel, se juntarão lá. Como é que cabe todo mundo lá? Lembrar que Israel é um país do tamanho do Sergipe. Tá? Então assim, vamos devagar. A gente vai falar ainda sobre a batalha do Armagedon. Então a ação desses demônios, com o toque da sexta trombeta, passou a ser mais incisiva, mortal e poderosa. A Bíblia nos ensina, né, para que nós, faltou completar, a Bíblia nos ensina que a gente não deve subestimar o diabo, irmãos, pois ele é extremamente paciente em suas ações. 1 Pedro 5,8 diz que o diabo está em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa estar. Se tem alguém paciente, é o diabo. E o diabo sabe qual é o nosso calcanhar de Aquiles. Ele só usa a nossa fraqueza. Olha só como o diabo é sugestivo. Jesus jejuou 40 dias, estava com fome e com sede. A primeira coisa que o diabo diz, ei, só essas pedras em pães. Sabe? Ele sabe a nossa fraqueza. Mas em Cristo, Deus nos guarda. Paulo afirma, porque não ignoramos as suas artimanhas, os seus ardis. O diabo é ardiloso, irmão. Estrategista. Mesmo com todas as pragas, os homens mantiveram-se o quê? Obstinados em seus pecados. E assim caminha o mundo. Não precisamos, faltou um temer ali, não precisamos temer por aquilo que está diretamente no controle de Deus. Irmão, o fim está no controle nas mãos de Deus. Você não precisa se preocupar
como será, de que maneira será, se você estará lá, porque Deus já tem tudo sob controle. Segundo, independentemente da ação do diabo e de seus anjos, Deus já garantiu a vitória retumbante da igreja. A igreja triunfante é vista no céu. A igreja militante, que somos nós, estamos destinados a Ele, ao céu de glória, e caminhamos com Cristo para lá. Essas pragas não devem ser interpretadas como parte do julgamento final de Deus contra a rebelião e o pecado humanos. Em vez disso, elas devem ser entendidas como julgamento e advertência para aqueles que foram responsáveis pelo sofrimento presente do povo de Deus. Haverá ainda um juízo que Deus está, nesse dia, meu amigo, o acerto de conta será grande. Se a conta não fechar, esquece. Se a conta não fechar, você vai pegar descendo, como diz a história. Porque há um lugar de sofrimento eterno destinado aos rebeldes. No céu não é lugar de rebelião e nem de rebelde, porque rebeldia na Bíblia é igualado à feitiçaria. E ficarão de fora os cães, os feiticeiros e tudo mais. Tá ok? Espero que você saia daqui não com medo do diabo, mas assim, disposto a encará-lo se vier no nome de Jesus, porque a nossa vitória é garantida. Amém, queridos?